Ele lhe disse que ela não era nada. No escritório cinzento e estéril do advogado de divórcio, Sebastian Shaw disse à sua esposa, Helena, que a vida dela tinha acabado. Ele a ridicularizou, riu dela e afirmou que ela não seria nada sem o dinheiro dele. Ele a observou sair para o hall sozinha e derrotada, esperando que ela chamasse um táxi barato. Mas Sebastian esperou. Ele esperou para ver a humilhação final dela. Ele só não esperava pelo carro que parou. Ele nunca esperou pelo homem que saiu. E nunca esperou que a esposa que ele acabara de descartar fosse quem detinha todo o poder. O ar na sala de conferências do 408º andar da Stanton e Hicks valia mais do que a maioria dos carros das pessoas. Era filtrado, purificado e resfriado a exatos 20 graus Celsius, carregando o aroma de couro antigo, óleo de limão e o fraco cheiro metálico de ambição implacável. Através das janelas do chão ao teto, o horizonte de Manhattan era um recorte cinzento irregular contra um céu de novembro machucado. O silêncio na sala era uma coisa viva, quebrado apenas pelo sussurro do tecido de um terno caro e o clique discreto de uma tampa de caneta banhada a ouro sendo aberta e fechada. Helena Petrova estava sentada de um lado de uma vasta mesa de mogno que refletia o céu como um lago escuro e parado. Ela se sentia como um fantasma assombrando sua própria execução. Suas mãos estavam tão fortemente apertadas em seu colo que seus nós dos dedos estavam brancos. Seu casaco, um simples e prático casaco de lã de loja de departamento, parecia um trapo de mendigo nas costas da cadeira de couro de $10.000. Em frente a ela estava Sebastian Shaw, o homem que fora seu marido por 12 anos. E sentado era um termo generoso. Ele estava recostado, irradiando uma autoconfiança arrogante e predatória. Seu terno Zegna de $8.000 caía perfeitamente sobre seus ombros largos. Seu relógio Patek Philippe de $30.000 capturando a luz fria. Ele não estava apenas na sala. Ele a possuía. Ao lado dele, seu advogado, um tubarão de cabelos prateados chamado Sr. Crane, empurrou uma única folha de papel pela mesa. Crane era o tipo de homem que nunca havia perdido, principalmente porque só aceitava casos que já estavam ganhos. E ao assinar aqui, Sra. Petrova? Crane ronronou, sua voz um barítono suave e cultivado que desmentia o veneno em suas palavras. A senhora reconhece o pagamento de $50.000 como um acordo total, final e irrevogável de todas as reivindicações de apoio conjugal, presentes, futuras e potenciais. A senhora também renuncia a toda e qualquer reivindicação aos negócios, propriedades, bens e coleções particulares do Sr. Shaw, conforme enumerado no anexo A. A advogada de Helena, uma defensora pública gentil, mas espetacularmente superada, chamada Sarah Jenkins, estremeceu. O terno de Sarah era de poliéster e sua pasta estava gasta nos cantos. Ela parecia, pensou Helena, com uma pontada de culpa, um bote salva-vidas ao lado de um contratorpedeiro. Sebastian, isso é um insulto, Sarah disse, sua voz tremendo ligeiramente. $50.000? Depois de 12 anos, Helena apoiou sua carreira. Ela administrou suas casas, sua agenda social. Ela abriu mão do doutorado para que você pudesse se mudar para Nova York para seu primeiro grande negócio. Sebastian soltou uma risada curta e latida que ecoou nas paredes de madeira. Ele se inclinou para a frente, batendo na mesa com sua caneta Montblanc de ouro, um presente que ela havia lhe dado em seu 5º aniversário. Ela abriu mão do quê? Ele zombou, olhando para Crane como se estivessem compartilhando uma piada particular. Aquele doutorado, não era?
Meu Deus, o que era, querida? Ele estalou os dedos, fingindo procurar a palavra. Ah, sim, fontes de pigmento florentino. Você está brincando comigo? Ele voltou seu olhar desdenhoso para Sarah. Sejamos francos, Sarah. Quem se importa com o tipo de terra que eles usavam para fazer a cor azul há 500 anos? É inútil. Totalmente, completamente inútil. Assim como o blog de arte que ela administra. Isso sequer paga a internet? Ele se recostou, abrindo os braços. Vamos chamar isso pelo que é. Caridade. Estou salvando-a. Eu a tirei de um apartamento em Chicago empoeirado e com aluguel controlado e dei a ela uma vida com a qual ela nunca poderia ter sonhado. Ela voava em jatos particulares, usava roupas de grife que, a propósito, estou generosamente permitindo que ela fique, e comia em restaurantes nos quais você nem consegue fazer reserva. Estes $50.000 é um paraquedas de ouro, Helena. É um presente. Ele gesticulou para a janela em direção à cidade lá embaixo. Isso vai te dar um estúdio, sei lá, no Queens, por alguns meses. Antes que você tenha que, o quê? Conseguir um emprego. Você consegue fazer isso? Qual é a taxa de mercado para fontes de pigmento? O Sr. Crane sorriu. Sarah ficou com um vermelho profundo e raivoso. Você é um monstro, Sebastian. Sarah sussurrou. Eu sou um realista. Sebastian respondeu, seu bom humor desaparecendo, substituído por uma frieza cortante. Ela tem 38 anos. Ela não tem habilidades. Ela não tem conexões. Ela não tem valor no mercado. Estou dando a ela $50.000 a mais do que ela vale. Agora assine o papel, Helena. Tenho um chá das 2 horas no Winged Foot com o conselho da Apex Holdings e não pretendo me atrasar. Os olhos de Helena vaguearam de seu rosto, do giro cruel e bonito de seus lábios, para a grande pintura abstrata na parede atrás dele. Era uma falsificação terrível, uma imitação pobre de um Clifford Steele, toda cheia de bordas irregulares e sem sentido e sem alma. Era uma pintura comprada a peso, projetada para impressionar clientes que nada sabiam sobre arte, mas tudo sobre seu suposto preço. Sebastian a havia comprado por $250.000 em um leilão de caridade, gabando-se disso por semanas. Helena sabia, com um único olhar, que era uma cópia de estúdio que valia talvez $1.500. Ela nunca o havia contado. Ele nunca teria acreditado nela. Ela fechou os olhos, e uma memória nítida e indesejada surgiu em sua mente. Era o 7º aniversário deles. Ela tinha acabado de receber uma bolsa de pesquisa no Getty, o ápice de seu trabalho de doutorado. Ela estava em êxtase. Ela contou a ele durante o jantar, no Perse. Sebastian nem sequer tirou os olhos do telefone. Los Angeles, ele disse, rolando a tela. Eu não vou para Los Angeles. Além disso, eu preciso de você aqui. Estamos organizando o evento beneficente para a nova ala do museu. Você está encarregada do catering. Não seja egoísta, Helena. Seu hobby pode esperar. Ele tinha esperado até que morresse. Helena, a voz de Sarah estava suave, puxando-a de volta. Nós podemos lutar. Podemos pedir a descoberta de provas. Podemos tentar provar. E quanto isso vai custar, Sarah? Helena perguntou, sua voz um pigarro seco. Foi a primeira vez que ela falou em 1 hora. Quantos anos? Quantas centenas de milhares de dólares em taxas legais que eu não tenho? Eu vou trabalhar pro Bono. Eu vou... E ele? Helena acenou na direção de Sebastian. Vai enterrar você em moções até que você seja desqualificada. Ele vai falir seu pequeno escritório por esporte. Ele já fez isso. Ela olhou para o marido. Você já venceu, Sebastian. Você venceu no dia em que me conheceu. O sorriso de Sebastian voltou, mais amplo desta vez. Viu? Ela é inteligente, afinal. Apenas assine, querida.
Vamos seguir com nossas vidas. A minha, pelo menos, está indo para algum lugar. Helena pegou a caneta que Sarah lhe ofereceu. Era uma esferográfica de plástico barata, com a tampa mastigada. Ela olhou para a linha de assinatura. Helena Shaw. Com um movimento lento e deliberado, ela riscou Shaw. Ela escreveu seu nome, o nome com o qual nasceu, o nome que havia esquecido. Helena Petrova. A tinta era preta e definitiva. Pronto! Sebastian trovejou, batendo as mãos enquanto se levantava como um herói conquistador. Está feito. Liberdade para nós dois. Sem ressentimentos, El. Ele não esperou por uma resposta. Ele fez um sinal para o Sr. Crane, que já estava arrumando uma pasta de couro impecável que custava mais do que todo o acordo de Helena. Envie a conta final para o meu escritório. E Crane, bom trabalho. Vamos jogar golfe em breve. Sebastian caminhou até a porta, abotoando o paletó. Ele parou com a mão na pesada maçaneta de latão e olhou para Helena. Ela ainda estava sentada, com as mãos cruzadas na mesa, uma estátua da derrota. Ah, e Helena, ele disse, uma última e casual volta da faca. Aquele seu blog de arte, Sótão de Aurélio, ou o que for. Pedi para meu técnico dar uma olhada. Você tem 12 seguidores. 12. É patético. O Instagram do meu cachorro tem 5.000. Dê uma dica de alguém que entende. Desista. Ninguém se importa. Você não tem nada a dizer. Ele se foi. A porta se fechou com um clique, o som ecoando no silêncio opressor e caro. Por um minuto inteiro, nem Helena nem Sarah se moveram. Então Sarah estendeu a mão e colocou-a sobre a de Helena. Helena, você está... Eu estou bem, Helena disse. Sua voz estava surpreendentemente firme. A dormência era um escudo. Eu preciso ir. Obrigada por tudo, Sarah. O cheque será enviado, Sarah disse, sua voz cheia de uma pena que Helena achou mais difícil de suportar do que a crueldade de Sebastian. Você pode me ligar a qualquer momento. A qualquer momento. Helena assentiu, pegou seu casaco de tecido simples nas costas da cadeira e saiu da sala. Ela não olhou para a pintura falsa. Ela não olhou para a vista. Ela apenas caminhou. Ela passou pela fileira de escritórios de associados, pela biblioteca de direito e em direção ao banco de elevadores. Suas botas práticas e gastas de salto não fazendo barulho no tapete macio e espesso. A descida do elevador foi uma descida a um tipo diferente de inferno. Era silencioso, espelhado, e tocava uma melodia clássica suave que fazia Helena querer gritar. Ela apertou a alça de sua bolsa de couro gasta, aquela que Sebastian sempre chamara de sua bolsa de órfã. Ela saiu para o hall de entrada da Stanton e Hicks. Não era uma sala, era um abismo. Um átrio de 3 andares de mármore calacata branco, aço escovado e sofás de couro de aparência desconfortável, nos quais ninguém jamais havia se sentado na história do prédio. O único sinal de vida era uma recepcionista terrivelmente chique, uma mulher que parecia ter sido esculpida no gelo sentada atrás de uma mesa que se assemelhava a um fragmento de geleira. Seu nome, de acordo com a pequena e severa placa em sua mesa, era a Sra. Vane. A Sra. Vane olhou para cima quando Helena se aproximou. Sua expressão, uma máscara perfeita e educada de desinteresse, que era de alguma forma pior do que o escárnio aberto. Ela julgou em um único milissegundo o casaco de Helena, sua bolsa, sua falta de joias e seu cabelo úmido pela chuva, e a dispensou como irrelevante. Helena caminhou em direção às portas de vidro giratórias, apertando o casaco. Estava chovendo lá fora. Uma chuva forte de novembro que transformava os táxis na Park Avenue em borrões amarelos frenéticos. Ela teria que esperar. Ela se afastou,
ficando perto de uma imponente planta sem folhas em um vaso de aço, tentando se tornar o menor e mais invisível possível. Ela pegou o telefone. A bateria estava em 14%. Ela abriu o aplicativo Uber, os dedos tremendo ligeiramente, conectando. O aplicativo girou e girou. O sinal no cânion de mármore e aço era terrível. Nenhum carro disponível. Ela tentou o lift. Conectando. Ding! O coração de Helena parou. Ela não precisava olhar. Ela podia sentir o súbito puxão magnético da arrogância dele sugando o ar de seu canto do hall. Sebastian emergiu do banco de elevadores, ajeitando sua gravata de seda perfeita. Ele a viu. Claro que ele a viu. Ele tinha o instinto de um animal para a fraqueza, e naquele momento ela estava transmitindo isso em todas as frequências. Ele se aproximou, um sorriso preguiçoso e satisfeito brincando em seus lábios. Você ainda está aqui. Difícil pegar um táxi neste tempo, eu imagino. Helena não disse nada, apenas olhou para o telefone no inútil círculo giratório. Vamos lá. Ela sussurrou para a máquina. Qual é o plano, Helena? Ele pressionou, claramente gostando daquilo. Ele não estava com pressa. O chá das 2 era mentira. Estava chovendo torrencialmente. Aquilo era o entretenimento dele. Ele queria assistir à cena patética final de sua derrota. Esperando o metrô? Espero que você tenha um cartão de transporte. Ou isso faz parte do acordo? Ele riu da própria piada. Não me diga que você não pode sequer pagar um Uber. O rosto de Helena ficou vermelho. Ela enfiou o telefone de volta na bolsa, os olhos ardendo. Aquela era a humilhação que ele queria. Aqui, ele disse. Helena olhou para cima. Sebastian estava pegando algo no bolso da calça. Ele puxou um maço grosso de dinheiro dobrado, o dinheiro que ele carregava. Ele tirou uma única e novíssima nota de $100. Ele a estendeu para ela, balançando-a entre 2 dedos. A Sra. Vane, a recepcionista de gelo, estava assistindo agora. Ela estava fingindo digitar, mas seus olhos estavam fixos na cena. Para a corrida, Sebastian disse, sua voz pingando falsa caridade. Chame isso de presente de despedida. Vá em frente. Pegue. Você ganhou alguma coisa. Era isso. Era o fundo do poço. Ser tratada como um caso de caridade, uma pedinte, pelo homem que ela passara 12 anos construindo, 12 anos apoiando, o homem cuja persona pública inteira, o magnata imobiliário culto, ela havia construído do zero. Ela o havia ensinado a usar o garfo certo. Ela o havia ensinado a diferença entre um Monet e um Manet. Ela havia escrito os discursos espirituosos que ele fazia em eventos beneficentes, aqueles que o colocavam nos conselhos de museus. E aqui estava ele, oferecendo-lhe a passagem de táxi. Eu não estou esperando um táxi, Sebastian, ela disse, sua voz baixa e tensa. Ele piscou, seu sorriso vacilando por apenas 1 segundo. Ele riu, se recuperando. Certo. Quem está te pegando? Aquela sua amiga do Clube do Livro? Qual é o nome dela? Janet, no Subaru de 20 anos. Deve ser uma corrida divertida de volta para, seja lá onde você está indo. Alguém está me pegando, ela repetiu, sua voz inexpressiva. Ela virou as costas para ele, encarando o vidro batido pela chuva. Um mistério, Sebastian zombou. Ele se encostou a um pilar de mármore próximo, cruzando os braços. Ele estava se acomodando. Isso é bom demais. A grande fuga de Helena Petrova. Ele pegou o próprio telefone, um modelo novíssimo de $2.000, e começou a mandar mensagens. Ele provavelmente estava mandando mensagens para a nova namorada, uma modelo fitness de 24 anos chamada Candy.
Você não vai acreditar nisso. A Eggs está parada no hall, como um rato afogado. Hilário. Helena fechou os olhos. Ela se concentrou em sua respiração. Inspira. Expira. Ela pensou no que ele havia dito. Seu blog, 12 seguidores, é patético. Ele não sabia. Ele não conseguia, em seus sonhos mais loucos, compreender. O sótão de Aurélio era patético. Era para ser. Era a cobertura acadêmica chata perfeita para o seu trabalho real. O trabalho que ela fazia em um fórum completamente diferente, criptografado e apenas para convidados. O trabalho que ela fazia como Petrova, a analista anônima online, que nos últimos 3 anos havia sido a autenticadora mais respeitada e temida no mundo da arte privada. Ela pensou em Aurélio, o usuário anônimo que a contatou pela primeira vez. Ele havia postado uma imagem de alta resolução de uma suposta pintura holandesa do século XV, pedindo opiniões. Os especialistas da Sotheby's e do Getty a declararam falsa. Helena, de sua bancada na cozinha em Nova York, passou 72 horas analisando as imagens digitais. Ela examinou a composição química dos pigmentos, o craquelure do verniz, o subdesenho. Ela enviou a Aurélio uma mensagem privada simples. Não é uma falsificação. É uma colagem. O céu foi pintado no século XVII, mas as figuras, as mãos, esse é o trabalho perdido do principal aprendiz de Jan van Eyck. A assinatura não está na tela. Está na maneira como ele misturou o amarelo de estanho chumbo com seu verniz. Olhe mais de perto. 2 dias depois, ela recebeu uma resposta. Eles olharam. Você estava certa. Você acabou de me salvar 40 milhões de dólares. Quem é você? Isso foi há 3 anos. Seu amigo do fórum, Aurélio, havia se tornado seu salva-vidas, uma mente que correspondia à dela, um homem que, ao contrário do marido, ouvia. Ele lhe enviava perguntas de museus, de colecionadores particulares. Esta joia Romanov é real? Este suposto Rembrandt é um trabalho de estúdio? E ela lhe diria, sua informação inútil, sua terra do século XVI, era seu segredo. Era a única coisa que a mantinha sã. 1 minuto se passou, depois 2. A chuva castigava. Sebastian ainda estava lá, uma gárgula arrogante contra o mármore. 5 minutos. O estômago de Helena apertou. Ele disse que estaria aqui. Ele prometeu. Sebastian riu, afastando-se do pilar. Bem, isso foi divertido, El, mas estou ficando entediado. Parece que sua carona misteriosa não apareceu. Chocante. Vá em frente, pegue o 100, saia da chuva. Ele jogou a nota no chão, aos pés dela. Ela pousou no chão molhado e enlameado onde as pessoas haviam sacudido seus guarda-chuvas. Me ligue, ele disse com um último olhar de pena. Quando você estiver desesperada, você vai ficar. Ele começou a caminhar em direção à porta giratória, e assim que sua mão tocou o vidro, um novo som cortou o silêncio do hall. Não era o som de uma buzina de táxi ou de um ônibus. Era o som de um motor muito grande e muito caro funcionando em marcha lenta em uma frequência tão baixa que você o sentia em seus ossos antes de ouvi-lo. Sebastian parou. Ele se virou. A senhora Vane, a recepcionista que havia visto presidentes e oligarcas passarem por aquelas portas, realmente se levantou. Ele deslizou até o meio-fio, com a graça silenciosa e predatória de uma pantera. Não era um carro, era uma declaração. Um Rolls-Royce Phantom, de distância entre eixos longa, em um tom de azul meia-noite tão profundo que parecia preto na chuva. Não era apenas novo, era personalizado. Era o tipo de veículo que não apenas sugeria riqueza, sugeria poder, o tipo de poder que não precisava se anunciar. Sebastian parou.
a mão ainda na porta giratória. Sua boca se abriu ligeiramente. Maldito! Ele murmurou, impressionado. Deve ser o Sr. Hicks. Eu ouvi dizer que ele estava comprando um novo. Ele estava falando consigo mesmo, com Helena, com qualquer um. Ele estava impressionado e um pouco enciumado. Era um carro melhor do que seu próprio Maybach. O carro estava parado no meio-fio, seu motor um ruído baixo e silencioso. A chuva parecia ter medo dele, a água batendo e fugindo da pintura impecável com revestimento cerâmico. O ornamento Spirit of Ecstasy no capô parecia brilhar com sua própria luz interna. Então a porta do motorista se abriu. Um homem em um uniforme preto perfeitamente ajustado e boné de chofer saiu. Ele era alto, tinha o físico de um ex-operador de forças especiais e se movia com uma eficiência quase militar. Ele abriu um grande guarda-chuva preto reforçado, do tipo que provavelmente poderia parar uma bala, e caminhou não para as portas giratórias principais, mas diretamente para a porta lateral onde Helena estava parada. Sebastian, que ainda estava congelado no meio da saída, fisicamente se endireitou. Sua confusão estava rapidamente se transformando em choque. Ele não estava indo buscar o Sr. Hicks. O motorista, Arthur, parou a exatos 3 metros de Helena. Ele estava do lado de fora do vidro. Ela estava do lado de dentro. Ele não falou. Ele apenas olhou para ela e deu um pequeno e respeitoso aceno de cabeça. Helena assentiu de volta. O nó de medo em seu estômago se dissolveu, substituído por uma profunda e firme calma. Ela empurrou a porta de vidro para abrir. Arthur imediatamente angulou o guarda-chuva para cobri-la, protegendo-a da chuva. Ele não disse nada. O queixo de Sebastian estava agora oficialmente caído. Ele observou enquanto Helena, sua inútil e sem dinheiro ex-esposa, era protegida por um motorista particular de um carro de $700 mil. Que diabos? Sebastian sussurrou. Mas foi o que aconteceu em seguida que quebrou sua realidade. O motorista não abriu a porta para ela. Em vez disso, ele se virou e abriu a porta traseira, como se estivesse esperando por uma deixa, e um homem saiu. Ele emergiu do carro, não com pressa, mas com uma calma deliberada e inatacável. Ele emergiu na chuva torrencial, como se o clima não ousasse incomodá-lo. Ele era alto, com cabelos escuros curtos e bem penteados. Ele não usava gravata, apenas uma gola alta de cachemir cinza escuro sob um casaco louro. Piana, feito sob medida que provavelmente custava mais do que todo o acordo de Helena. Seu rosto era angular, inteligente e tinha uma expressão de intensidade tão profunda e focada que Sebastian sentiu um choque de medo real, físico. Ele era um homem que não apenas entrava em salas, ele as reivindicava. Sebastian conhecia aquele rosto. Seu sangue gelou. Ele sentiu um arrepio de suor em sua nuca, apesar do frio do hall. Ele conhecia aquele rosto das edições mais exclusivas e de alto risco da Forbes e The Economist. Ele o conhecia de sussurros abafados em conferências de bilhões de dólares. Era Damian Valerius. O Damian Valerius, o recluso, quase mítico, fundador da Valerius Logistics, o homem que havia revolucionado o transporte global e a transferência de dados. Um homem que comprava e vendia empresas da mesma forma que Sebastian comprava tacos de golfe. Um homem cujo patrimônio líquido pessoal era, segundo rumores, na faixa dos 12 dígitos. Um homem com quem a própria empresa de Sebastian, a Shaw Real Estate, estava tentando conseguir uma reunião, um pitch de 15 minutos, por 18 meses, para financiar seu novo empreendimento emblemático, a Torre Shaw. Eles haviam sido rejeitados, ignorados e bloqueados em todas as tentativas. O que está acontecendo?
A mente de Sebastian era um vazio gritante. Ele está aqui para Hicks? Ele acabou de ver Helena? Isso é um erro? Damien Valerius ignorou a chuva. Ele ignorou o motorista. Ele ignorou a cidade inteira de Nova York. Seu olhar, um azul intenso e penetrante, estava fixo em uma única pessoa, e apenas nela. Helena. Ele caminhou em direção a ela. O motorista, Arthur, permaneceu ao lado do carro. Sebastian, sua mente acelerada e falhando, tropeçou para a frente. Ele era um networker, um tubarão. Aquela era uma oportunidade. Ele não sabia o que era, mas seus instintos, por mais perturbados que estivessem, gritavam para ele fazer alguma coisa. Sr. Valerius! Ele gritou, empurrando a porta para a chuva, seu terno zegna. Imediatamente escurecendo, ele correu os poucos passos, um sorriso desesperado e bajulador estampado em seu rosto. Sr. Valerius, Sebastian Shaw, da Shaw Real Estate. Eu tenho enviado meu prospecto para seu escritório por... Damien Valerius nem sequer virou a cabeça. Ele não diminuiu o passo. Ele passou por Sebastian como se ele fosse um móvel de rua, um poste de luz, um hidrante. Ele parou na frente de Helena. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os cantos de sua boca. Era um sorriso de genuína cordialidade e respeito que transformou seu rosto severo. Helena, ele disse. Sua voz era um barítono suave e cultivado. Eu confio que tudo está concluído. Helena soltou um suspiro que sentiu ter prendido por 12 anos. A tensão esvaiu-se de seus ombros. A vergonha, a humilhação, a frieza do hall. Tudo evaporou. Sim, Damien, ela disse, sua própria voz firme e clara. Está feito. Bom, ele disse. Ele gesticulou para a porta aberta do Rolls-Royce. Então vamos tirá-la desta chuva. Sua nova vida está esperando. Minha vida. Este era Sebastian gaguejando, seu cérebro pegando fogo. Ele estava encharcado de chuva agora, seu cabelo caro colado na testa. Ele parecia patético. Ele estava parado em uma poça, seus sapatos de couro italiano de $200 arruinados. Helena, você conhece o Sr. Valerius? Desta vez, Helena se virou para olhá-lo. Ela olhou para aquele homem que a havia chamado de inútil, que havia jogado uma nota de $100 a seus pés. Não havia raiva em seus olhos, nem ódio. Havia apenas pena, uma pena fria e distante. Você nunca me ouviu, Sebastian, ela disse, sua voz baixa, mas carregando-se sobre a chuva. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho. Você apenas riu. Seu trabalho, ele engasgou. Seu blog, o que? Como? Foi então que Damien Valerius finalmente reconheceu a existência de Sebastian. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos azuis se estreitando. Seu olhar não era um olhar, era uma força física. Era o olhar que um biólogo dá a uma amostra sob um microscópio, um instante antes de dissecá-la. Ele olhou Sebastian Shaw de cima a baixo, de seu terno encharcado a seus olhos aterrorizados e confusos. Sr. Shaw, Damien disse, sua voz caindo 10 graus. Sebastian, brilhante e desesperado, respondeu. Sim, Sr. Valerius, nós deveríamos conversar. Você é o homem que chamou a pesquisa da minha curadora-chefe de terra do século XVI. A boca de Sebastian se abriu, mas nenhum som saiu. Ele apenas arregalou os olhos. Curadora-chefe? Você é o homem, Damien continuou, sua voz letalmente suave, que descartou a mente mais brilhante em análise de pigmentos e perícia de arte que eu já encontrei como uma dona de casa. Ele deu um passo mais perto. Sebastian, um homem que intimidava a todos,
Deu um passo involuntário para trás. E você é o homem que... Os olhos de Damien piscaram para a nota de $100 úmida no pavimento perto da porta. Acabou de tentar dar um presente de despedida a uma mulher que, a partir das 9h desta manhã, tem um orçamento de pesquisa e aquisição de $200 milhões. Sebastian estava branco. Ele estava tremendo. 200 milhões, Damien disse, virando as costas para Sebastian completamente. Uma dispensa brutal final. Helena, estaremos atrasados para o voo. Ele colocou gentilmente e respeitosamente a mão nas costas dela e a guiou para o carro. Arthur, o motorista, segurou a porta. Helena parou por apenas um segundo. Ela olhou para a casca de um homem na calçada. Um homem se afogando em uma poça de sua própria arrogância. Ela não disse nada. Ela entrou no carro. Damien a seguiu, acomodando-se ao lado dela. Arthur fechou a porta. Fez um som como o selamento de um cofre de banco, um tanque pesado e satisfatório. Lá dentro havia apenas silêncio. O carro se afastou do meio-fio, seu movimento tão suave que parecia flutuar. Ele se fundiu no tráfego da Park Avenue e em segundos se foi. Sebastian Shaw foi deixado sozinho na calçada, na chuva torrencial, na frente da recepcionista Iceberg, Sra. Vane, que tinha visto tudo. Ele ainda estava segurando seu telefone inútil. Ele olhou para a nota de $100 no mármore molhado. Ele nunca em toda a sua vida se sentiu tão pequeno. O interior do Rolls Royce não era um interior. Era um santuário. A chuva que martelava a cidade a poucos centímetros de distância era completamente inaudível. Havia apenas o fraco perfume de couro antigo e nova tecnologia, e o brilho suave e quente das luzes internas. Helena recostou a cabeça no couro macio e fechou os olhos. "Você está bem, Helena?" Damien perguntou. Sua voz estava gentil agora, todo o gelo reservado para o homem na calçada. "Eu estou." Ela respirou, abrindo os olhos. "Estou livre." "Lamento pelo seu calvário", ele disse. "Ele é um homem espetacularmente pequeno." "Você não tem ideia?" Helena murmurou. Ela olhou para ele, o homem que ela conhecia há 3 anos, mas só havia encontrado pessoalmente 2 vezes. "Você tem certeza que me quer para isso, Damien, depois de ver de onde eu vim?" Damien se virou em seu assento para encará-la. "Helena", ele disse, sua expressão séria. "Deixe-me ser preciso. 3 anos atrás, adquiri uma pintura holandesa do século XV, em um leilão privado. Meus próprios especialistas, os melhores do Getty e do Rijksmuseum, estavam convencidos de que era uma falsificação de um período posterior. A proveniência era uma bagunça. Eles me disseram que eu havia desperdiçado $40 milhões. Ele parou, um lampejo de sorriso. Então encontrei um fórum anônimo online para historiadores de arte. E encontrei uma usuária chamada I. Petrova. Ela estava em um debate acalorado com um professor de Oxford sobre o uso de azurita em trabalhos do início da Renascença. Eu me lembro disso. Helena sorriu. Professor Miles, ele era insuportável e estava errado. Então eu arrisquei. Damien continuou. Criei uma conta, Aurélio. Postei imagens de alta resolução da minha pintura falsa. E fiz uma pergunta. O que você vê? E eu te disse, Helena disse, sua voz ganhando força, que não era uma falsificação, era uma colagem. O céu foi pintado no século XVII, mas as figuras, as mãos, o subdesenho, isso era do século XV. Alguém o havia atualizado para corresponder ao estilo da época. Mas a impressão digital do artista original estava lá na maneira como ele misturou o amarelo de estanho-chumbo com seu verniz. Você viu em 2 dias o que uma equipe inteira de especialistas não conseguiu ver em 6 meses, Damien disse. Você
Helena Petrova salvou meu Vermeer. Essa pintura é agora o orgulho da minha coleção. E você é a única pessoa em quem confio para gerenciá-la. A única. Ele gesticulou para a janela. O carro estava agora na FDR Drive, acelerando em direção à rodovia. Seu calvário, como você o chama, acabou. Sebastian Shaw foi um inconveniente temporário. Seu trabalho é permanente. Toda a coleção da Fundação Valérios é agora sua para comandar. O jato está esperando em Teterboro. Estaremos em Genebra pela manhã. Seu novo apartamento está pronto. O laboratório de restauração, aquele que você projetou por e-mail, está totalmente abastecido. O espectrômetro de fluorescência de raios-x que você queria acabou de chegar da Alemanha. Helena olhou para suas mãos, as mãos que Sebastian havia ridicularizado por não estarem bem feitas, as mãos que na faculdade haviam sido manchadas com pigmento e óleo de linhaça. Elas estavam firmes agora. Ele chamou meu trabalho de terra. Ela sussurrou. Todos nós somos terra, Helena, Damien disse, olhando para o East River. A única diferença é o que escolhemos construir com ela. Ele construiu um castelo de cartas. Você está construindo uma catedral. Pela primeira vez em mais de uma década, Helena Petrova sorriu verdadeira e completamente. Sebastian Shaw não foi ao Winged Foot. Ele voltou para seu apartamento vazio na cobertura, aquele que Helena havia sido ordenada a desocupar um mês antes, e bebeu. Ele bebeu uma garrafa inteira de Macallan de 25 anos, mas o álcool não conseguia queimar a imagem dos olhos de Damien Valérios. Curadora-chefe, 200 milhões de dólares. As palavras ecoavam em sua cabeça, sem sentido. Era uma piada. Tinha que ser uma pegadinha. Helena é Helena, a mulher quieta e mouse que reorganizava suas estantes de livros. Na segunda-feira, ele foi ao escritório de ressaca e, furioso, ele latiu para sua assistente. Consegue-me uma reunião com Damien Valérios agora. Diga a eles que sou um amigo pessoal de Helena Petrova. Sua assistente, uma jovem esperta chamada Chloe, parecia confusa. Helena Petrova, senhor? Essa não é. Apenas faça isso, ele rugiu. Uma hora depois, Chloe o chamou. Sr. Shaw, o escritório do Sr. Valérios. Eles disseram que não têm ideia de quem você é. E eles adicionaram uma mensagem. O quê? Que mensagem? Eles disseram. A Sra. Petrova não está mais associada a você de forma alguma, e quaisquer outras tentativas de contato serão encaminhadas ao nosso departamento jurídico. Sebastian bateu o telefone. Departamento jurídico. Sua ex-esposa estava colocando o departamento jurídico de Valérios contra ele. Aquilo foi apenas o começo. 2 dias depois, veio o telefonema. Era de seu contato no JP Morgan Chase, o principal credor de seu novo arranha-céu principal, a Torre Shaw. Sebastian, o banqueiro, um homem chamado Mark, disse, sua voz tensa. Nós temos um problema, um grande. O quê? Que problema? Seu financiamento, a firma de capital privado que estava apoiando o empréstimo principal, a Apex Holdings, eles foram adquiridos. Sebastian sentiu um pavor frio. Adquiridos por quem? Quem seria grande o suficiente para comprar a Apex da noite para o dia? Valérios Logistics, Mark disse, sua voz quase um sussurro. Sebastian, eles não estão apenas adquirindo, eles estão liquidando. Eles chamaram nosso empréstimo, todo ele. Eles querem os 400 milhões de dólares completos até o final do trimestre. Ou eles tomam o ativo. Eles não podem! Sebastian gritou. O prédio nem está na metade. Isso é insano. É antiético. Não é, Sebastian. Está nas letras miúdas. E Valérios, ele é o dono das letras miúdas.
Ele não é apenas um comprador, ele é um predador. Alguém pintou um alvo nas suas costas. É melhor você encontrar um novo financiamento rápido. Mas a palavra estava circulando. Sebastian Shaw era tóxico. Ele se agitou. Ele ligou para todos os contatos que tinha. Mas o nome Valérios era um muro de tijolos. Ninguém o tocaria. As linhas de crédito das quais ele havia vivido por uma década desapareceram. Seus parceiros, farejando sangue na água, começaram a processar, desesperados para tirar seu dinheiro antes que o navio inteiro afundasse. Ele estava em seu escritório 3 semanas após o divórcio, quando a realização completa e horrível o atingiu. Ele estava olhando para uma foto de uma festa da empresa 5 anos atrás. Ele estava lá, com o braço em volta de um político, copo de champanhe na mão. E no fundo, perto da comida, estava Helena. Ela estava em seu laptop, sempre naquele maldito laptop. Ele se lembrou daquela noite. Ele estava se gabando em voz alta sobre como ele havia alavancado criativamente o negócio da Apex Holdings, como ele havia escondido o risco em uma série de contas offshore. Ele pensou que ela estava apenas checando e-mail. Ele me disse que eu era especialista em informação inútil. Ele disse que eu prestava muita atenção a detalhes chatos. Seu sangue gelou. Ele cambaleou até sua mesa e abriu seus próprios registros financeiros. Os números das contas, os cronogramas, as corporações de fachada. Ela não estava apenas ouvindo. Ela estava documentando. Ele pensou em Aurélio, seu amigo do fórum. O homem com quem ela estava falando com devoção religiosa por anos. Era ele. Era Valérios. Ela estava falando com ele o tempo todo. Ela não apenas o conhecia. Ela não apenas o tinha encontrado. Ela estava alimentando-o com a informação. Ela havia entregado a faca a Damian Valérios, e ele a havia usado alegremente para cortar as artérias financeiras de Sebastian. O acordo de divórcio, os míseros $50.000. Não foi um insulto, foi uma distração. Ela não queria o dinheiro dele, ela queria vê-lo queimar. Sebastian Shaw, o homem que se orgulhava de ver todos os ângulos, tinha sido enganado. Ele não havia sido divorciado por uma dona de casa mouse. Ele havia sido cirurgicamente desmantelado por uma estrategista mestre. 6 meses depois, Sebastian Shaw era um fantasma, um sussurro. O nome no esqueleto enferrujado e inacabado da Torre Shaw havia sido coberto por uma enorme faixa que simplesmente dizia: Futuro local do Data Center Valérios. Sua empresa estava em liquidação judicial. Sua cobertura vendida com uma perda humilhante para pagar credores. Seu Maybach confiscado. Sua namorada de 24 anos, Candy, havia desaparecido no momento em que seu Amex foi recusado. Ele estava morando em um aluguel de curto prazo em Murray Hill, um lugar que ele teria desprezivelmente sobrevoado em seu helicóptero. Ele vendeu seu Rolex e seu Patek Philippe. Ele vendeu seus ternos Zegna para uma loja de consignação. Ele estava na casa de leilões Ashbys naquela noite, não como licitante, mas com um passe de convidado de um associado júnior que lhe devia um favor antigo e esquecido. Ele estava lá para fazer networking, para implorar para ser visto, para provar que não estava morto. Ele estava lá para encontrar qualquer pessoa que ainda atendesse sua ligação. A sala estava elétrica. A peça central do leilão era uma obra-prima recentemente redescoberta, o chamado de São Pedro, atribuída a um seguidor menor de Caravaggio, mas com rumores pelos gossips mais elites do mundo da arte de ser do próprio mestre. Sebastian estava na parte de trás, perto do bar de champanhe, bebendo um único copo grátis. Ele parecia abatido. Seu terno era pronto para vestir. Ele estava invisível e sabia disso.
O leilão estava frenético, um borrão de paz de colecionadores na sala e luzes piscando dos bancos de telefone representando bilionários globais anônimos. 50 milhões! Gritou o leiloeiro, um homem chamado Simon. Que 5 da primeira fila, sendo o telefone. 70. Os lances subiram, cada um golpe de martelo. 90 milhões de dólares do licitante em Londres. Eu ouço 95. Um silêncio. 90. Veio um chamado de outro banco de telefone. 9 milhões, indo uma vez, indo 2 vezes. 100 milhões. A voz não veio de um telefone. Veio de uma nova licitante que acabara de sinalizar. A sala inteira se virou. Era uma representante do Getty. A guerra de lances era agora um esporte sangrento. O banco de telefone de Londres respondeu: 105 milhões! Vendido! O leiloeiro gritou, batendo seu martelo após uma pausa tensa e ofegante. Vendido por 105 milhões de dólares para o licitante anônimo na linha de telefone 4. Uma onda de aplausos. Sebastian apenas se sentiu entorpecido. Era dinheiro que ele nem conseguia mais compreender. E agora, o leiloeiro, com o rosto corado de excitação, para falar sobre o futuro da pintura e seu novo lar empolgante, temos uma representante do comprador, a Fundação Valérius. O coração de Sebastian parou. Uma mulher saiu dos bastidores para o palco. Era Helena, mas não era a Helena que ele conhecia. Esta mulher era um ser diferente. Ela usava um terno azul escuro simples, impossivelmente elegante, da Acres. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque severo e profissional que destacava seus olhos inteligentes. Ela não usava joias, exceto por um relógio simples. Ela irradiava uma autoridade tão profunda que a sala inteira ficou em silêncio. Ela caminhou até o pódio e sua voz clara e confiante encheu o salão. Obrigada. Em nome da Fundação Valérius, tenho o prazer de anunciar que o chamado de São Pedro, que nossa pesquisa agora confirmou definitivamente ser um Caravaggio perdido e inicial, será a nova peça central de nossa ala pública em Genebra. A sala explodiu. Aquilo era notícia. Aquilo era história. Ela não apenas a havia comprado, ela a havia confirmado. Ela era a história. Após uma restauração de 6 meses, ela continuou, que eu supervisionarei pessoalmente, a pintura será revelada ao público gratuitamente para que todos possam estudar e desfrutar. Os aplausos foram ensurdecedores. Curadores do Met, do Louvre e do Getty estavam de pé. Eles se aglomeraram no palco enquanto ela descia, todos desesperados por um momento com ela. A senhora Petrova, a nova kingmaker do mundo da arte. Sebastian estava no fundo, perto do bar, invisível. Ela e sua equipe de segurança, incluindo Arthur, o motorista, começaram a caminhar em direção à saída. Ela ia passar bem ao lado dele. Ela tem que me ver, ele pensou. Uma esperança desesperada e patética. Ela tem que ver o que ela fez. O grupo dela se aproximou. Ele ficou tenso. Helena estava em uma conversa profunda com o diretor da National Gallery, seu rosto animado enquanto discutiam tomografia de raios-x. Ela estava a 1,5 metros dele. Ela passou por ele. Ela não parou. Ela não diminuiu o passo. Ela não olhou. Seus olhos nunca vacilaram. Não foi que ela olhou para ele e o dispensou. Isso teria sido algo. Isso teria sido uma conexão. Não, ela não o viu de forma alguma. Ele era para ela nada, um pedaço da parede, uma sombra em uma sala cheia de luz. Helena Petrova saiu da Ashbys, seus saltos clicando decididamente no chão de mármore, deixando Sebastian Shaw sozinho nas ruínas da vida que ele pensava possuir. 1 ano depois, Genebra, Suíça.
O laboratório de restauração da Fundação Valérius, empoleirado no último andar de um edifício de vidro e aço com vista para o lago, não era uma sala. Era a mente de Helena Petrova manifestada. O ar não era ar. Era uma atmosfera cuidadosamente curada, umidificada a exatos 45%, filtrada de todos os poluentes e mantida a uma temperatura constante de 21 graus Celsius. O silêncio não era uma ausência de som, mas uma presença. O rum suave da ventilação de alta potência, o clique e o whir silenciosos do espectrômetro de fluorescência de raios-x, o sussurro dos sistemas de controle climático. Helena, vestida com um jaleco branco, estava curvada sobre uma grande pintura em painel do século XVI. Para o olho destreinado, era um retrato competente, embora sem inspiração, intitulado A Duquesa de Orleans em Oração. Mostrava uma mulher pálida e piedosa, olhos modestamente voltados para baixo. Em uma palavra, era chato. Mas Helena não estava olhando para a superfície. Ao lado dela, um monitor 8K de alta resolução exibia o que seu espectrômetro XRF estava vendo, e o que ele via era um fantasma. Sob os marrons opacos do vestido da duquesa, sob a carne piedosa de seu rosto, outra pintura estava gritando para ser vista. Um ato de criação secreto e desafiador por uma artista mulher, Marina, cujo nome Helena havia encontrado em um único e desdenhoso manifesto de envio de 1588. Seu trabalho havia sido considerado muito ousado e havia sido pintado sem cerimônia por um aprendiz masculino. Helena não estava apenas restaurando uma pintura, ela estava realizando uma ressurreição. A porta pneumática do laboratório sibilou. Damian Valérius entrou. Ele segurava 2 xícaras de café. Ele colocou uma no balcão de aço estéril a uma distância segura da área de trabalho. Como ela está hoje, Helena? Ela está com raiva, Helena murmurou, não se afastando do monitor. Ele usou uma azurita barata e instável para cobrir o céu dela. O tolo. Ele estava com tanta pressa de apagá-la que o trabalho dele está rachando. O dela está tão estável quanto no dia em que ela pintou. Um tema comum, Damian disse, tomando um gole de seu próprio café. Homens inseguros com pressa. Ele se sentou em um banquinho, observando-a. O deles não era um romance. Era uma aliança de 2 mentes que operavam na mesma frequência. Após um longo momento, Damian pousou sua xícara. Recebi o relatório final da SEC sobre o caso Shaw esta manhã. Está oficialmente encerrado. A mão de Helena, que estava ajustando o foco do espectrômetro, não tremeu, mas parou por um segundo. Ele foi banido. Damian continuou, lendo de seu tablet. Para sempre. Banido de negociar, banido de participar de qualquer conselho. A apreensão final de ativos está completa. Eles levaram tudo. Helena finalmente se virou. Seus olhos estavam claros. Havia apenas finalidade. Bom, Damian a observou. Há algo que eu queria te perguntar. Eu estava conversando com o investigador principal. Ele me disse que a submissão anônima que começou tudo, ele a chamou de pedra de roseta do crime de colarinho branco. Helena tomou um gole de café. Ela não disse nada. Ele me disse, Damian continuou, que era o conjunto de dados autocontido mais perfeito que ele já tinha visto. Não apenas acusações, mas provas. Cronogramas, números de contas offshore, registros de transações codificadas do seu livro privado. Detalhes tão chatos, que ninguém além de um contador jamais teria olhado para eles, e mesmo assim precisariam de uma chave. Ele olhou diretamente para ela. O arquivo que resolveu o caso. Era uma planilha criptografada.
Ela cruzava perfeitamente cada transferência ilegal com o calendário público de Sebastian, seus recibos de viagem particulares e até mesmo suas reservas em restaurantes. A mente de Helena voltou no tempo. Uma terça-feira à noite, 4 anos atrás. Sebastian bêbado de Scott em sua mesa maciça e ostentosa. Ele estava rindo ao telefone. A beleza disso é que são apenas detalhes chatos. Ninguém olha para os detalhes. Ele desligou, a viu e zombou. Ele jogou uma pilha de livros razão impressos para ela. Aqui, seja útil. Arquive isso. São apenas números. Simples o suficiente até para você. Ele havia voltado para o computador e ela se ajoelhou. Ela reuniu os papéis e ela olhou. Ela, que conseguia identificar uma falsificação de 500 anos atrás, viu o padrão fraudulento e desleixado instantaneamente. Naquela noite, ela comprou um pendrive USB criptografado e o escondeu em um livro oco. E por 3 anos, toda vez que ele a ridicularizava, ela adicionava uma linha à sua planilha. Ela chamou o arquivo de A Colagem Shaw. Agora, na luz limpa e brilhante de sua nova vida, ela olhou para Damien. Ele estava certo, ela disse calmamente. Ele me disse repetidas vezes que eu era apenas especialista em informação inútil. Ele lhe apresentou uma falsificação, Damien disse. Uma falsificação de uma vida, uma falsificação de um negócio. E você fez o que sempre faz. Você procurou o original. Um original muito, muito feio, Helena murmurou. Ele era desleixado. Homens como Sebastian sempre são. Eles são pura superfície. Ela pousou sua xícara de café e colocou seus óculos de proteção de volta. Era hora de voltar ao trabalho. O investigador tinha uma última pergunta. Damien disse. Ele queria saber quem você era. Eu disse a ele. Helena sorriu um sorriso real e completo. Uma cidadã preocupada. Isso funciona. Ela voltou para o monitor XRF. A imagem da mulher escondida, Marina, olhou para ela. Uma mulher que havia sido silenciada, enterrada sob uma camada de mediocridade aceitável e chata. Você atirará até a primavera, Damien disse. Oh, muito mais cedo, Helena respondeu. Ela pegou uma ferramenta de ponta fina, sua mão tão firme quanto a de um cirurgião. O verniz que ele usou para cobri-la é instável, está praticamente implorando para ser removido. Ela olhou para a tela, para o fantasma de Marina, e sentiu uma profunda conexão através de 5 séculos. Ele estava certo sobre uma coisa, Damien. Ela disse, sua voz um sussurro suave e satisfeito. O que é isso? Eu presto muita atenção aos detalhes chatos. Ela tocou a ferramenta na tela e, com o primeiro movimento definitivo, começou o trabalho delicado de trazer a verdade à luz. E essa é a diferença entre preço e valor. Sebastian Shaw sabia o preço de tudo. Seus ternos, seus carros, suas esposas. Mas Helena sabia o valor de tudo. Do conhecimento, da paciência e, o mais importante, de si mesma. A maior vingança não é gritar, é obter poder. Não se trata de ser salvo por um bilionário. Trata-se de ser a pessoa a quem até mesmo um bilionário recorre em busca de experiência. A vitória dela não foi o carro. Foi o fato de que ela conquistou o direito de estar nele. Você acredita que as maiores reviravoltas são as mais silenciosas? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do seu próprio valor. E inscreva-se no canal para mais histórias de justiça e reviravoltas inesperadas. Lemos cada comentário.